Nós estamos falando sobre o profeta Eliseu, o homem que foi ensinando as pessoas do seu tempo como é gostoso ter um Deus perto. Pastor, olha, eu estou com um problema lá em casa, eu estou com um problema, eu estou com um problema financeiro lá em casa, pastor, é uma coisa tão comum. Pastor, eu não consegui pagar minhas contas esse mês. Aconteceu isso com o profeta Eliseu. A viúva não estava conseguindo pagar as contas dela, uai. E ele ensinou essa viúva que Deus, Ele vai ajudar ela a pagar as contas dela. Olha como é atual o nosso profeta Eliseu. Pastor, nós estamos com um problema de água aqui na cidade, né? A Marília é uma das cidades que mais tem problema de água, né? Lá vem o profeta, não, mas dá para ter um jeito, Deus vai dar jeito aí nessa água. Pastor, eu estou doente, minha doença nem cura tem. Olha, Deus vai te ajudar a ser curado da sua enfermidade. Irmãos, é um profeta que ensina como Deus, Ele cuida de nós. Deus está tão pertinho, sabe? Eu tenho me encantado com as histórias do Eliseu, porque ele está me ensinando como Deus, Ele é presente quando a gente mais precisa. Às vezes a gente está tão triste, está tão agoniado, e lá vem Deus, sabe, usando pessoas, usando coisas, situações, para que aquele problema seja resolvido. Então, ele ia onde? Ele ia onde tinha problema. O Eliseu era assim, ele ia onde tinha problema. Aqui no capítulo 4, no versículo 42, é a continuidade do versículo 38 lá, quando ele chega na cidade de Gilgal e não tem, sabe, meus irmãos, a situação está brava, não tem o que comer, né? Então vamos dar uma olhadinha o que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito diferente aqui no capítulo 4 e versículo 42. Diz assim: e um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como eu vou dar isto, ou pôr isto diante de 100 homens? E ele disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e deixaram os sobejos conforme a palavra do Senhor. A nossa história hoje, irmãos, conta a história de uma oferta de amor. Você sabe o que é isso? Eu acho que você sabe. Talvez você já tenha feito isso, e talvez você vai continuar fazendo isso até morrer. Talvez você é chamado a fazer isso e ainda não fez isso, mas eu acredito que os irmãos que estão aqui, eles realmente já experimentaram essa realidade da oferta de amor. Está na contramão de tudo o que o nosso profeta Eliseu vivia. Ele parece que ele nasceu para ficar ajudando as pessoas, a estar junto com as pessoas que precisam. Como nós temos aprendido em todas essas pequenas lições, olha, seja para ajudar uma pessoa, seja para ajudar um exército, lá estava o profeta para fazer o quê? Para ajudar, para dizer: Deus está aqui, Deus quer ajudar, Deus está presente. E de repente, meus irmãos, aparece uma pessoa cujo nome a gente não sabe, mas a gente sabe o nome do lugar. A Bíblia diz que essa pessoa, esse homem de Baal-Salisa, ele pegou e levou 20 pães, mais algumas espigas de milho lá, ele levou e colocou nas mãos do profeta Eliseu. Veja só, isso é o contrário praticamente de tudo que o profeta vivia. Ele estava ali para ajudar pessoas e de repente ele acaba recebendo um socorro que veio desse homem de Baal-Salisa. Tem princípios espirituais maravilhosos nessa oferta de amor. Meus irmãos, se você ler o versículo 38, é dito que o tempo que estava vivendo o nosso profeta Eliseu, aqueles dias
eram dias de escassez. Dá uma olhadinha no versículo 38. Diz assim: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Então, irmãos, ele vivia tempo muito difícil, tempo de escassez. E aprenda uma coisa: em tempos de escassez, de dificuldade, os corações, eles são provados. O coração, ele nunca é provado, meus irmãos, na bonança, porque ele pode se disfarçar na bonança. Agora, quando vem a escassez, vem um tempo difícil, aí o coração, ele se manifesta. Veja só, esse homem aqui está nesse tempo, que todo mundo não tem que comer, e a verdade é o seguinte, meus irmãos, quando a gente está em tempos difíceis, parece que as pessoas se tornam ainda mais egoístas. Quantas vezes eu já falei para vocês, que, olha, em Galho uma vez não tinha gás, tinha acabado há um tempo que ninguém tinha gás em lugar nenhum, e a gente ficava sabendo, fulano tem 7, 8 cotas de gás lá, Você acha que a pessoa, meus irmãos, usa uma cota de gás durante 40 dias, 60 dias? Quando falou que ia acabar o gás, o camarada que era o grande da cidade, os grandes foram lá e compraram tudo com cota e tudo, esconderam lá. E as pessoas pobres não tinham mais gás para comprar, vão buscar lenha. A realidade é essa. Se falar, vai acabar o arroz, no outro dia não tem arroz no mercado. Quando saiu aquele negócio da pandemia, todo mundo comprando, teve uma pessoa que comprou tanto papel higiênico que está usando até hoje. Ouvi uma coisa parecida com essa. Por quê? Porque as pessoas em tempo de escassez, elas se tornam egoístas. Então, esses tempos difíceis, eles provam o coração. Fala assim, vamos ver como é que você é realmente. Agora, não tem comida para todo mundo, está faltando as coisas, não tem emprego, e aí? Como é que vai fazer? Então, meus irmãos, Deus, Ele permite tempos difíceis, para quê? Para provar o coração das pessoas. Olha, quando o profeta Elias, Deus pegou e disse assim, agora você vai lá na casa daquela viúva, e ele foi na casa daquela viúva, e ele falou, você tem alguma coisa para comer aí? E ela disse assim, olha, eu tenho sim, eu tenho um bocadinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite, é o seguinte, eu vou fazer um bolinho, vou comer com meu filho, nós vamos morrer. Ou seja, o Elias não estava inscrito naquele momento alimentar, era só ela e o filho dela, eles iam comer aquele bocadinho lá e já ia morrer, e o Elias disse, faz esse bolo e dá o primeiro pedaço para mim, porque não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Mas o que ela fala é a realidade, ou seja, eu tenho só para mim. Por isso que esse momento ele é muito importante. Esse homem, ele se torna um homem importante dentro da história, meus irmãos, porque ele pega 20 pães, mais espigas, em tempo que ninguém tem dinheiro, que ninguém quer dar nada para ninguém, ele vai lá, pense bem, esse momento que está sendo vivido pelo profeta, no versículo 38, 39, 40, 41, o profeta fala, enche a panela de água, para colocar o que dentro se não tem comida, vai, põe uma panela aí para ferver, aí aquele maluco jogou aquele negócio que quase matou todo mundo, mas você vê, meus irmãos, que esse homem, ele está na contramão desses pensamentos egoístas, sabe por quê? Porque os tempos difíceis que Deus permite, prova o nosso coração para ver se há generosidade no nosso coração. Aqui, Deus tem filhos em todos os lugares. Olha o versículo 42. Esse homem é da onde? Esse homem, ele era de uma cidade chamada Baal Salisa. Essa cidade não se chamava assim, ela passou a se chamar assim. Veja como Deus tem pessoas em todos os lugares, que a gente jamais imagina. Quando Saul estava procurando lá, as jumentas do seu pai, e foram perdidas, a Bíblia diz que ele passou pela terra de Salisa. Lá chamava só Salisa, terra de Salisa. Mas aí veio a Jezabel, e a Jezabel adorava o Baal, e a Jezabel implantou no reino de Israel o culto de Baal, e o culto de Baal se tornou tão forte, que ali, meus irmãos, aquela cidade teve o nome desfigurado. Não vai chamar mais só Salisa não, vai chamar Baal Salisa. Por quê? Porque aqui o povo adora o Baal, é assim.
Estava dizendo lá no Morumbi, né, quando você está andando de carro, de repente você lê uma placa assim, Vera Cruz pertence ao Senhor Jesus. Bem, pelo menos a placa está dizendo, né? Às vezes a pessoa coloca, escreve lá bem, bem grande para ler, mas se você chegasse lá em Salisa, no tempo de Jezabel, ia estar escrito assim, aqui não chama mais Salisa, aqui é Baal Salisa, a Salisa pertence para Baal, né? Lembra, irmãos? Baal é o falso Deus, é o Deus introduzido, a idolatria introduzida em Israel pela Jezabel, e tomou conta daquela cidade. Pode vir alguma coisa boa de Baal Salisa, podia vir alguma coisa boa de Galileia, veio Jesus, o nosso Salvador. De Baal Salisa, que é da onde a gente menos espera. O que Deus quer mostrar com isso? Que às vezes, irmãos, o socorro, a ajuda, quando nós estamos numa dificuldade, o socorro e a ajuda vêm de pessoas e lugares que nós nem imaginamos. Eu fico pensando numa figura que esteve conosco um pouco de tempo e foi uma bênção tão grande, veio como um raio e foi como um raio, né? Assim, que é a figura, meus irmãos, do irmão Schoit. Um momento tão difícil que ele chegou e a saída dele depois, né? Mas como ele abençoou, veio da onde menos esperava, uma pessoa que veio para cuidar, para ajudar. E Deus já levou, sabe? Está lá com os seus parentes. Então, perceba que da onde vai vir o socorro? O socorro sempre vem de Deus. E Deus, ele vai movendo pessoas, vai movendo corações. Deus sempre manda o seu socorro. E aqui nesse tempo de fome, aqui, meus irmãos, veio da onde menos esperava. E aqui uma coisa, né, dita que o diabo, ele pode mudar o tempo, ele pode mudar a lei, né? Mas ele não pode evitar que uma alma se dedique totalmente a Deus. Lá em Baal Salisa as pessoas não queriam nem saber mais de Deus, mas lá em Baal Salisa, meus irmãos, com toda aquela oposição e apostasia, aquele homem se lembrou que ele era um servo de Deus e que ele podia fazer alguma coisa pela obra de Deus. Então Deus tem filhos em todos os lugares, e esse filho traz uma oferta de amor. Esse é um exemplo de oferta de amor, sabe? Eu vou explicar por quê. Porque os tempos e as leis, lá pelo menos em Israel, estavam completamente mudados. O reino era um só no tempo de Davi, no tempo de Salomão, mas quando Salomão morreu, o reino foi dividido. Metade do reino, que passou a se chamar Judá, ficou com o filho de Salomão, chamado Roboão. A outra metade, no norte, ficou com o Jeroboão, né? E aí ele ficou com a maior parte do reino, ficou com as 10 tribos, né? De 12 tribos, ele ficou com 10 tribos. E ele teve aquela ideia, sabe? Olha, essas pessoas vão começar a ir para Jerusalém para adorar a Deus, vão começar a ir para Jerusalém para ficar visitando o sacerdote, levando as ofertas lá para o sacerdote, e eles vão abandonar a mim, eles não vão querer ficar fazendo parte desse reino. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um altar aqui, né? Eu vou fazer um altar, e naquele altar ele colocou aquele bezerro de ouro, e ele fechou completamente as fronteiras. Então quem tinha que sair, saiu naquela época, né? Os sacerdotes, as pessoas acabaram migrando para o sul, mas depois as fronteiras se fecharam. Ou seja, não havia mais sacerdote no reino de Israel. Não havia. Por isso que Deus levantou tantos profetas. Era só no sul que realmente eles faziam a adoração verdadeira. E aqui, meus irmãos, esse homem, né? Ele podia dizer dessa forma: olha, na minha terra já não tem mais sacerdote, e também não tem mais um templo para mim ir do Senhor. Já que eu não quero adorar o Baal, eu vou ficar aqui em casa, eu não vou fazer nada. Quer saber? Eu não vou ajudar com nada, porque está longe mesmo e eu não posso ir, eu estou proibido de ir, né? Como é que eu vou fazer para ir? Olha, uma outra pessoa faria isso, já que a fronteira está fechada, já que é tão longe, já que não tem sacerdote perto. É por isso que você lê no versículo 42, leia comigo no versículo 42.
Eis que veio um homem de Baal Salisa e trouxe o quê? E trouxe aqui 20 pães e espigas de milhas. Para quem? Para o homem de Deus. Não fala profeta, não fala Eliseu, fala para o homem de Deus. Este homem, ele quer ofertar. Para quem? Como? Nós estudamos aqui no capítulo 26 de Deuteronômio, que os primeiros frutos da colheita, o israelita ele separava para levar para Deus aqueles primeiros frutos. Ele colocava na cestinha dele e ia lá, entregava para o sacerdote, o homem de Deus ali, e uma oferta de amor ao seu Deus, em reconhecimento à misericórdia do Senhor. Mas ele não tinha um sacerdote mais para fazer isso. E aí veio aquelas notícias: olha, tem um homem aí que está trabalhando para Deus, tem um homem muito fiel a Deus. Ah, é? Quem que é? É o profeta Eliseu. Ah, então eu já sei onde entregar as primícias da terra, aqui no reino de Israel. Já sei, eu vou ajudar a obra do Senhor. Então, irmãos, o fiel a Deus, ele sempre encontra um meio de ajudar. Ele nunca é engolido pela desordem, pela apostasia. Não, ele não se permite a isso, jamais. Ele tem prazer de ir lá, pegar o cestinho dele e levar lá para o sacerdote. Vamos olhar para esse gesto generoso aqui, para esse ato generoso. Por quê? Porque tem algumas características muito importantes nesse gesto dele. Primeiro, porque ninguém pediu para ele fazer isso. Está aí uma coisa que o profeta Eliseu não ficava pedindo. Foi um ato voluntário. Sabe, o Salmo 110 diz que o seu povo, Senhor, se apresentará voluntariamente. É uma coisa que eu creio piamente em todo o meu ministério, desde quando eu saí de casa, é essa questão de que Deus, ele vai suprir todas as necessidades. Eu nunca tive dúvida disso. De como Deus, ele vai usar pessoas que eu nem conheço, eu nem sei de onde, e ele vai suprir a necessidade da obra dele, não é minha, eu estou dentro da obra dele. Se um dia eu sair da obra dele, é claro, meus irmãos, eu vou estar fora dessa ordem, mas eu sei que Deus, ele supre todas as necessidades. Que se aquele lado parar, minguar, deixar, Deus vai fazer o quê? Deus vai levantar um outro lado, o lado que ele tem para nos oferecer. Então, sempre é uma obra voluntária. A oferta de amor, ela é sempre voluntária, ela não é feita sob pressão, não é uma pessoa ficar lá na frente falando, olha, quem tem 20 anos é tanto real, quem tem... Não, que isso, gente, calma lá, é uma oferta de amor, é uma oferta voluntária. E aí então, ele é um homem que está levando lá, o profeta não pediu nada, de repente ele chegou com aquelas espigas e aqueles pães. Primeiro isso. Segundo, meus irmãos, é que ele sabia onde ele colocava as ofertas dele. Olha o ministério do profeta Eliseu, que socorria viúvas, socorria órfãos, Era um ministério que estava investindo pesado no seminário, mas pesado mesmo, com muitos, aqui tem 100 homens no seminário, vamos lembrar disso. Lá onde nós estudamos a semana passada, no Machado Flutuante, eram muitos homens a ponto de não caber mais naquele espaço, eles ter que construir um novo espaço. Por quê? Porque ele estava investindo na obra de Deus, ele estava preparando novos profetas, novos obreiros. Então, meus irmãos, algumas pessoas entenderam essa realidade, e uma dessas pessoas é o homem de Baal Salisa. A gente tem que pensar onde nós colocamos o nosso dinheiro, em qual ministério nós colocamos o nosso dinheiro. Isso é uma realidade. Olha, irmãos, a nossa igreja, eu vejo, às vezes existe alguma crítica aqui, outra ali, Vira e mexe, eu escuto, o pastor gasta o dinheiro do jeito que ele quer. Não é verdade isso, não é verdade. É gasto apenas na obra do Senhor. Em tudo que se faz é para a obra do Senhor. Talvez pensando um pouco lá na frente, talvez tentando remediar uma coisa aqui. Se você pensar que nós temos poucos membros nesta igreja, e nós sustentamos o pastor do Jardim Morumbi,
o pastor do Jardim de Santa Antonieta. Nós sustentamos o pastor lá de Mesquita, o pastor do Jardim Nacional, o pastor ali de Vera Cruz, o pastor de Pompeia. Qual igreja com 50, 60 membros consegue fazer tudo isso? E ainda ajudar os nossos missionários. E ainda ter 140, 130 crianças todo domingo de manhã, podendo tomar café e ainda sair com uma pipoquinha na mão. Poder colocar 3 veículos na rua todos os domingos ou durante a semana, com gasolina, com pneu, com quebra de veículo. Uma bateria de uma van dessa custa R$1.000. Meus irmãos, isso é um milagre de Deus. É só isso. Deus sempre sustentou a obra dele. Então, eu tinha dito aqui esses dias atrás, eu vou repetir. Às vezes as pessoas não têm inveja de quem você é e nem do que você tem. Porque às vezes a gente nem tem nada e nem é nada. Mas às vezes as pessoas têm inveja do que Deus tem feito através da sua vida. Isso vai acontecer com você no seu ministério aqui dentro dessa igreja. Com certeza o diabo vai ter muito prazer de tirar você daqui de dentro. Esse homem, ele sabe onde ele colocava as ofertas dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Aquele ministério, olha, nós não tinha nada aqui, né? Não tem profeta aqui, não tem. Ah, esse homem, oh meus irmãos, da onde que veio esse homem de Baal Salis? Como é que é o nome? Eu não sei. Você lembra que quando Elias queria se matar naquela depressão, que ele estava numa depressão profunda, não queria nem comer mais, e ele disse: Senhor, só eu fiquei, estão querendo me matar, não sou melhor que meus pais, pode dar fim na minha vida, né? Aí Deus olhou para ele e disse: olha, Elias, tem 7.000 que não dobraram o joelho para quem? Para Baal. O Elias não conhecia, mas Deus conhece, Deus sabe quem são os dele. Esse homem de Baal Salisa era um desconhecido, talvez e provavelmente um daqueles 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. E ainda tinha 6.999, né, igual a ele, para ajudar na obra do Senhor. Então, é um ato voluntário, ele sabia onde colocava a sua oferta, e o mais importante, ele não fez de qualquer jeito. É aqui que vem a grandeza desse homem de Baal Salis. O que Deus exigia dele? Que ele pegasse o cestinho dele das primícias. Eu colhi 50 espigas aqui, 30 espigas, já vou pegar esse cesto aqui, vou levar lá para o profeta. Eu levei. Profeta, olha só, estou deixando esses... o profeta ia ficar muito feliz, em tempos de miséria, de pobreza, de necessidade, de abraçar o camarada e dizer assim: ô meu filho, louvado seja o nome do Senhor, que você está trazendo essas espigas. Se ele tivesse feito só isso, já era maravilhoso. Mas aquele homem, ele fala assim: mas eu vou levar os pães feitos, porque até eles moer essas espigas e fazer um bolo, fazer um pão, alguma coisa, vai demorar tanto. Eu vou fazer, e eu vou levar esses... Podia fazer ele fez logo 20, porque é um profeta só, então, mas ele foi lá, ele fez 20. Você pode fazer de qualquer jeito, você pode fazer só aquilo que é mandado, ou você pode fazer muito mais do que é mandado. É por isso que um homem desse, meus irmãos, ele surge nas Escrituras do nada, e fica para a eternidade um homem desse. É porque ele faz muito mais do que se espera. É uma oferta de amor. O prazer dele de chegar com aqueles pães e colocar na mão do profeta. Nós falamos daqui que quarta-feira, não são apenas moedas ao cofre. Quando nós viemos ao cofre da igreja, nós estamos deixando ali o nosso coração. Olha, o Davi, quando ele está indo embora, voltando, aliás, e
está indo lá para Jerusalém, e ele vai assumir o trono de Judá e de Israel. Muitos soldados apareceram e disseram assim: nós vamos com você, Davi. Aí chegou da família do Saul, né? Chegou lá os benjamitas. Ah, nós vamos com você, Davi, nós viemos aqui para... Aí o Davi disse assim: você está vindo com todo o seu coração? Está vindo com o coração inteiro? Porque senão vocês podem voltar para a casa de vocês. Veja, meus irmãos, essa oferta aqui, desse homem, é a oferta de um coração inteiro. Ele não está com o pé no ministério lá do profeta Eliseu e outro pé em ministério de outro lugar. Ele está ali com o seu coração ali, voltado para aquele ministério. Por isso que quando nós queremos fazer alguma coisa, é uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos. O meu coração está aqui? Não. Então você está livre para ir. Mas se o seu coração está aqui, fique. Venha participar dessas bênçãos maravilhosas que nós podemos colher junto todas as semanas. Porque é isso que Deus deseja. Continuando, irmãos, olhe para além desse ato generoso. O homem chega com 20 pães, o homem chega com espigas, e de repente existe uma coisa no ser humano, que quando alguém vem e nos ajuda, pode ser que eu esqueço de agradecer a Deus para ficar só querendo agradecer o ser humano. E às vezes a gente faz isso, porque tem pessoas que às vezes nos ajudam muito. Aí eu paro de olhar para Deus e fico só me agarrando ou esperando que aquela pessoa, ela vai me ajudar. Já nem oro para Deus mais. Eu espero que aquela pessoa me ajude. O ministério é uma armadilha muito grande para isso, para poder confiar nos homens e não em Deus. Mas olha, esse homem, o Eliseu podia dizer: oh, que homem, hein? Puxa vida, tá. Talvez é por isso que Deus não deixou nem o nome dele escrito, para que ele não fosse adorado, para que pudesse somente Deus ser louvado, para que somente as graças pudessem ser dadas ao nosso Deus. Então, meus irmãos, atitudes generosas podem sim se transformar em armadilha quando nós somos gratos apenas à pessoa que nos ajudou. É preciso olhar para além do ato generoso. Como assim? Quem é que está por trás disso aí? Se o Eliseu não pediu nada, se aqueles homens que estão lá não pediram nada, aí aquele camarada veio voluntariamente. Como assim? Ele veio voluntariamente porque ele quis? Não é bem assim. Ele só veio porque Deus mandou. Olha que interessante isso. Quando você vê que alguém está ajudando na obra, você vai ficar feliz com aquela pessoa, mas olhe sempre acima, sempre, para dizer assim: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou conta desse coração, para trazer essa bênção aqui para a igreja, para trazer essa bênção aqui para a nossa família. Muito obrigado, Senhor. Você vai ser abençoado e a pessoa que está ajudando, mais ainda abençoado. Porque você está olhando para além. Uma coisa que nós fazemos, e eu acredito que todos vocês fazem isso todos os dias. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando você é ensinado a orar pelo Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, é hoje. Veja só, o camarada está levando o pão ali agora. Só que tem um porém, meus irmãos. Veja só. 20 pães para uma pessoa. Vamos dizer que ele levou para o profeta Eliseu, para o homem de Deus. Está certo. Mas o profeta Eliseu não come 20 pães por dia. Ele podia comer um por dia. Ia dar 20 dias comendo pão ali, né? E ele... Veja. Mas a oração que provavelmente o Eliseu fazia: Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia. Por isso ele tem aquela liberdade de dizer: dá pão para todo mundo aqui, que o pão chegou. Irmãos, eu não sei como Deus supre, né, a vida de cada um,
mas eu sei que Ele supre. Eu disse que eu não sei como, pelo seguinte, porque Deus tem diferentes maneiras de suprir a necessidade do pão. Por exemplo, aqui nesse caso, ele usa um homem lá de Baal-Salisa. Mas no tempo de Eliseu, para suprir as necessidades do Eliseu, ele usou corvos e uma viúva, que é a representação de uma coisa, meus irmãos, que não é tão limpa como os corvos e de muita necessidade, que é uma viúva. Lá no tempo de Jesus, ele não usou nenhum homem, ele não usou nenhum corvo e ele não usou nenhuma viúva. No tempo de Jesus, para multiplicar os pães, ele usou quem? Um menino que veio com 5 pães e 2. Olha, diferente, é um modo diferente de Deus usar. Pessoas diferentes. Ora usa uma viúva, ora usa um pássaro, agora está usando uma criança, usou um homem. E no deserto, que não tinha nem um pássaro, nem um homem, nem uma criança e nem uma viúva, Deus fazia brotar o pão no meio do orvalho. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória, sabe assim, ricamente na pessoa de Jesus Cristo. E aqui, usando esse homem de Baal-Salisa, portanto, irmãos, olhe para além do ato generoso, sabendo que as pessoas que ajudam na obra de Deus, elas são enviadas pelo próprio Deus. Vai ter uma necessidade, Deus vai suprir aquela necessidade. Agora vamos falar das mãos que receberam essa oferta. Eu falei para vocês, é muito pão para um homem só, é 20 pães, mas se fosse uma pessoa assim egoísta, ia guardar aqueles pães e durar por 20 dias, né? Então é uma oferta muito generosa para uma pessoa. Agora, como Eliseu, ele considerou a oferta que ele recebeu. Olha, irmãos, ele não considerou como sendo sua, mas como sendo do próprio Deus. É o pão que veio das primícias, esse pão é de Deus. Aí ele olha para o empregado dele e imediatamente no final do versículo 42, se você ler no final do versículo 42, está escrito o quê? E disse, dá ao povo para quê? Para que coma, ou seja, repartir. Repartir quer dizer partir outra vez, e outra vez, e outra vez. Talvez é um dos segredos menos falados da felicidade. Sabia disso? Você quer ser realmente feliz, alegre, assim, no seu dia a dia? Aprenda a repartir. Quando você vê uma história, meus irmãos, de repartir, quando eles colocam uma história ali na internet de repartir, você fica assim, você fica comovido, né? Eu não sei contar essa história direito, mas eu vi que 2 crianças se trombaram lá, um pedindo lá na rua, né, ou vendendo alguma coisinha, e aí para um carrão ali, uma criança no carro, né, e um dá uma coisa para o outro. Meus irmãos, não dá para não chorar num vídeo daquele, por favor, não dá. Um repartindo com o outro. Uma das coisas mais interessantes que eu vi uma vez, sabe o que é? É a criança, sabe? O rapaz foi lá, deu alguma coisinha para ela lá, uma criancinha, bebê mesmo, né, pequenininha. E ela não tinha o que dar, né, tadinha, não tinha nada. Ela pegou a chupetinha dela e deu. A única coisa que eu tenho aqui é uma chupeta, né, até está aí, vou dar, né, não, meu nenê, eu não preciso. Mas é o coração inocente, alegre. Se tem uma coisa, meus irmãos, que deixa o nosso coração alegre e leve, é quando a gente aprende a repartir. E aqui está o profeta Eliseu, dá ao povo para que coma, né? Sirva as pessoas aí. Olha o que Paulo fala para os filipenses, né? Não sejam egoístas, cuidando do que é somente seu, mas também do interesse dos outros. É a forma mais simples de ser feliz. Acredite no que eu estou dizendo. É você aprender a repartir. É a forma mais simples, maravilhosa de ser feliz. Aqui o profeta está repartindo o pão, né? Mas tem gente que não gosta, né? Aqui no versículo 43, vamos dar uma olhadinha.
Porém o seu servo, né? Aqui tem o nome dele depois, que é o Geazi, mas o seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens, né? Meus irmãos, tem uma tradução inglesa, né, que diz assim: o quê? Né? Exclamou, né? Alimente 100 homens somente com isto, né? Ou o quê? Isto não é suficiente para 100 homens famintos. É a mesma história, meus irmãos, do Judas Iscariote, sabe, né? Quando a mulher foi lá, derramou aquele vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus, ele olhou, colocou a mão assim na cintura e falou: barbaridade, né? Que desperdício, né? O dinheiro que estava sendo jogado ali, né? Meus irmãos, é porque ele tomava conta do dinheiro. Ele falava assim: por que não, né? Devia ter dado dinheiro para me guardar aqui na bolsa da igreja, né? Na verdade, só ia para o bolso dele, nunca para da igreja, né? Mas repare que é a mesma coisa. Ele mora com o profeta Eliseu. 20 pães, oba, tem comida para 20 dias. Uma miséria que eles viviam, todo mundo. Daqui a pouco o profeta acabou com a graça dele, né? Reparte o pão, dá para todo mundo. Aí ele se indignou, falou: mas o quê? Né? Colocar esses 20 pães só para 20 homens famintos, não dá. Que isso não dá? Irmãos, isso vai ter um reflexo lá no Novo Testamento. Quando Jesus, ele falou para os apóstolos: vamos ver o que cada um tem para poder oferecer aqui para a gente comer. Porque os apóstolos disseram: Senhor, o povo está com fome, está na hora de comer, é melhor o Senhor mandar eles embora, vamos mandar eles embora. Aí Jesus disse: não, vocês vão dar o que comer para eles. Mas nós não temos pão aqui, 200 dinheiro não dá para comprar. Aí Jesus disse: vai ver o que tem. Aí foram ver o que tinha, né? Olha, irmãos, no meio de 5.000 homens, só uma criança tinha alguma coisa para comer. Eu duvido que só uma criança tinha uma coisa, mas somente uma criança com aquela inocência de criança. Os apóstolos falando: alguém tem algum pão aí para repartir? Camarada com o pão assim nas costas, eu acredito nisso, piamente, segurando assim, sabe, falando assim para a esposa: não vá falar que a gente tem um pedaço de pão, hein, tal coisa assim, né? E gritando, sabe, alguém tem alguma coisa aí? E criança, meus irmãos, vocês sabem como é que é, né? A mãe falou para o menino: pega esses pães, meus filhos, peixinho, tal, para você comer. Ele já gritou, levantou a mãozinha dele: aqui, aqui, aqui. Criança é assim, meus irmãos. Aqui, aqui. Foi ver, tinha 5 pães, 2 peixinhos. Aí o apóstolo chega em Jesus, fala assim: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Você sabia que ele cita a mesma palavra deste homem aqui? O apóstolo fala assim: o que é isto para tantos? O que é 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens? O que é isto? É a mesma palavra. Olha aí no versículo 43, né? Quando a resposta do servo é: como eu hei de pôr isto, né, diante de 100 homens? Isso, meus irmãos, é uma reação de desprezo da oferta. Olhe a oferta não com desprezo, mas como uma dádiva poderosa de Deus. Nunca se esqueça disso. Olhe a oferta como uma dádiva poderosa. Não despreze qualquer que seja a oferta que é dada. Porque tem poder ali naquela oferta que Deus, Ele nos dá. Você pode imaginar mesmo, irmãos, que quando Jessé, ele pega 3 pães e alguns bolos, e fala assim: leve esses pães para os seus irmãos e o bolo para o capitão. Ele está querendo ajudar a obra de Deus, ele está querendo ajudar as guerras do Senhor, ele quer estar alimentando as pessoas ali. Então o Jessé pega, coloca no bornazinho de Davi e manda aquele alimento lá para o fronte da guerra. Você acha mesmo que Jessé podia imaginar que aquele menino que estava levando a oferta dele ia se tornar o maior guerreiro de Israel e o primeiro rei? Não, o primeiro não, né? O rei segundo o coração do Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Veja, ele não, era só uma oferta que estava mandando.
Aquele menino não voltou mais. O Saul não deixou. Foi assim, irmãos. Você acha que aquele menino já pensou que ele ofertou 5 pães, ele podia passar na cabeça do coitadinho que aquela pequena oferta ia alimentar 5.000 homens, mais quem sabe 5.000 mulheres, mais umas 10.000 crianças. Eu acho que devia ter umas 20.000 pessoas lá, porque só homens tinha 5.000. Ele não podia imaginar que uma coisa tão pequena, sabe, podia ser uma coisa tão abençoada. Maravilhosamente abençoado. O que Deus pode fazer com a nossa oferta de amor? O que a gente pensa, né? Eu sou pobre, só um estúpido para ajudar essa obra, né? Infelizmente a gente escuta isso aqui, né? Ignorante, né? Tal, nossas ofertas financeiras, trabalho não tem valor nenhum. Tem poder, tem muito poder. Sabe a história da Dona Teresa? Ela queria fazer um orfanato e ficou falando que ia fazer um orfanato e falava para todo mundo. Alguém olhou para ela e disse: você quer fazer um orfanato? Mas quanto a senhora tem para fazer o orfanato? Ela disse: eu tenho $3. $3? Vai fazer um orfanato com $3? Ela disse: a Teresa tem $3. Mas com $3 a Teresa não faz nada realmente. Mas o Deus da Teresa, com esses $3, ele faz muita coisa, o que você nem imagina. Bom, a Teresa fez muito mais do que um orfanato, tá? Fez muito mais coisa. Sabe por quê? Porque a Teresa sabia a força da oferta de amor, de como a oferta de amor, ela explode, ela abençoa, ela retumba, sabe? É uns 5 pães para 5.000. Isso é uma coisa maravilhosa. Acredite, seja aquela pessoa que vai ser como o homem de Baal Salisa, né? Então, o que Deus ele quer fazer com a nossa oferta de amor, né? Então, aqui, meus irmãos, Deus pode usar a nossa oferta de amor para abençoar uma multidão, né? E se a gente não traz nada, Deus vai usar o meu nada? Não, né? Vai usar o que alguém realmente oferecer, né? Lembrar que as nossas missões, aqui no Brasil, por exemplo, né? O nosso missionário chegou praticamente sem nada. Mas quando William Carey foi para as Índias, né? Ele, de fato, meus irmãos, ele tinha $16. Ele era um sapateiro. Vai fazer o quê? Uma grande missão? A maior missão que teve naquele tempo foi aquela. Por quê? Porque eram $16 que foram dados pelos seus amigos como uma oferta de amor. Quem conheceu o pastor João sabe que ele tinha uma caminhonete que era bege e depois virou preta. Ele ganhou aquela caminhonete em 1971. Porque quando ele estava lá nos Estados Unidos, ele fez uma conferência numa igreja. E aquela igreja tinha a escola dominical igual nós temos aqui. E as criancinhas da escola dominical, no ano de 1970, o ano que eu nasci, né, eles ajuntaram ofertas o ano todo, não a igreja, as crianças da igreja. E mandaram para o pastor João. E ele pegou aquelas ofertas. Ele diz que ele não sabia como agradecer a Deus, porque sabia que era a oferta das crianças da EBD. E ele comprou aquela caminhonete para poder ajudar na construção de prédios e carregar madeira e carregar isso. E fez isso enquanto ele morava lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, em Manaus. Só que ele mudou de Manaus para Garça. E aí, quando ele foi mudar, a única coisa de veículo mesmo que ele trouxe foi a caminhonete. Colocou lá, encheu com a mudança dele, mais algumas coisas e tal, e veio com a caminhonetinha, né? Ele saiu de Cuiabá, veio para cá, né? Com a caminhonetinha dele, depois pintou a caminhonetinha de preto.
E um dia ele estava lá em Cornélio Procópio e a caminhonete já era raridade. Já tinha mais de 40 anos. E o camarada olhou para ele e disse: ei, velhinho, quer vender essa picape? Para ele assim. Ele olhou para o sujeito e disse: você não tem dinheiro para comprar. Isso ofende as pessoas. Como você não sabe da minha vida, não sabe quem que eu sou? O senhor não tem dinheiro para comprar. Porque essa caminhonete é resultado de uma oferta de amor. Enquanto eu estiver aqui, ela vai ficar comigo. Ela não tem preço. E quando ele foi embora, ficou na garagem. Depois um filho pegou e vendeu. Mas enquanto ele estava aqui, ele disse: essa é uma oferta de amor. Veja, o que uma oferta de amor pode fazer? Muita coisa. Agora, a maior oferta de amor não foi uma caminhonete e nem aquelas espigas de Baal Salisa. A maior oferta de amor foi Deus que nos deu lá na cruz. Essa é a maior oferta de amor. Vamos abrir em João 3,16. Ah não, pastor, eu não preciso. Abra. Sinta o poder da palavra de Deus. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, aqui está a oferta. Deus, ele deu, ele ofertou. Ofertou o quê? Ele deu o seu Filho unigênito. Esse Filho unigênito é Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a oferta de amor que Deus deu. Deus prova o seu amor para conosco. Olha, quando nós éramos ainda pecadores, Cristo a seu tempo morreu por nós. O justo pelos injustos. Tem uma oferta maior do que essa, do que está em João 3,16? Não existe. E o que vamos fazer com essa oferta de amor? Está escrito aí no versículo 16. Para que todo aquele que nele crê, creia em Jesus Cristo. Para você não ir para o inferno, mas você poder ir para o céu. Essa é a maior oferta de amor. Como Deus nos ama. Ele quer salvar os pecadores. Mas a pessoa tem que crer nessa oferta de amor que é Jesus Cristo.